Conceição, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno destruam as forças do que inferno querem nos destruir. que querem nos destruir. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Podem se assentar. Primeiramente, é uma alegria imensa estar aqui hoje, nessa paróquia de São Sebastião, né? Uma paróquia tão abençoada. Eu que alguns anos atrás estava aqui na Assembleia, né? No grupo de oração da segunda-feira, o Entrega Seu Caminho a Deus, e ficava às vezes maravilhado, né, com aquilo que acontecia, como que Deus agia e como que Deus age na vida daqueles que o querem seguir. Então é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa noite, um pouco do chamado, um pouco das vocações, um pouco dos nossos sims que a gente tem que dar no dia a dia. A gente recebe através do batismo os dons do Espírito Santo, e esses dons é nosso dever colocá-los em prática nas vocações que a nossa Santa Igreja nos apresenta. Então eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Gilmar, para aqueles que não me conhecem. Estou fazendo o caminho vocacional aqui na comunidade Mãe de Misericórdia. Eu e minha esposa Carla também está fazendo. Nós somos casados há 15 anos e temos 2 filhos, a Vitória e o Rafael. Então, essas vocações e esses dons que nós recebemos através do nosso batismo, nós devemos, com muita disciplina, com muito amor, com muita obediência, segui-los e colocá-los em prática em prol dos nossos irmãos, em prol da nossa igreja. Então, os dons que todos vocês que são batizados receberam do Espírito Santo, todos os dias nós somos convidados a colocá-los em prática, a servir o nosso Senhor Jesus Cristo em todo e qualquer lugar. E uma das primeiras vocações, um dos primeiros chamados que eu gostaria de falar nessa noite é sobre o casal, a vida de casado. A vida de casado que para muitos é um fardo, para muitos a gente vê muitas piadinhas, né? E a vida de casado é uma vocação também, que o Espírito Santo de Deus nos convida a viver. Então, para a gente viver a vida de casado como casal, então, está escrito na palavra de Deus que o homem ou a mulher deixará o seu pai e sua mãe e se unirá em uma só carne. E para viver essa vida de casado, que não é fácil, lógico, e toda missão e toda vocação exige de nós uma renúncia, algumas renúncias. E a vida de casado não é diferente. São muitas lutas, são muitas batalhas, mas também é dotada de muita alegria e muitas bênçãos. Aquele casal que consegue escutar a voz de Deus, colocar os dons do Espírito Santo que recebeu no batismo a serviço do matrimônio, ele vive uma bênção de Deus. Aliás, uma grande bênção de Deus. O casal que coloca em prática o amor, a doação um para com o outro, a disciplina que precisa ter, ele vive uma bênção, uma verdadeira bênção. O mundo quer nos pregar
principalmente para nós homens, né? Que agora você está amarrado, que agora você vai ter uma mulher que te manda, não é assim? Isso são as ideologias, né? Que o demônio quer empregar em nós. Mas aqueles que colocam o Espírito Santo de Deus na sua missão, na sua vocação, no seu chamado, porque o sacramento também é um chamado, vive maravilhas, vive bênçãos, colhe frutos, às vezes filhos maravilhosos. Quantos missionários da nossa igreja, né, saiu de um casamento? Quantos padres, o Papa, quantas bênçãos de Deus. Nós mesmos, né, estamos todos aqui hoje. Nós somos frutos do sim dos nossos pais. Nós somos frutos da doação de nossos pais. Nós somos frutos do chamado e da doação de amor mútua que cada pai teve que ter. Não estou dizendo que as lutas não vêm, mas aquele que obedece, que escuta a voz de Deus, ele é sim agraciado, ele é sim uma bênção. Às vezes, muitas vezes, aliás, já foi pregada uma passagem que nós vamos ler aqui. Aqueles que nos acompanham há mais tempo, né, desde lá a sede, essa passagem já foi pregada muitas vezes. Mas é necessário que o momento que nós estamos vivendo no mundo de hoje, essa passagem tem que ser impregnada em nossos corações. Mesmo aqueles casados há mais tempo, há menos tempo, os que estão ensaiando para casar, os que ainda não escutou o chamado, ou não apareceu o José na vida, né? Tem que escutar essa palavra, tem que vivenciar essa palavra. Essa palavra está em Efésios, no capítulo 5, no versículo 21 ao 33. É uma mensagem que foi dirigida a essa comunidade que estava provavelmente muito dilacerada, às vezes com divórcio, com problemas de casais. E essa palavra foi dirigida a eles assim: deveres recíprocos dos esposos. A primeira ordem que a palavra nos dá é: sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. É o que nós temos que vivenciar no nosso matrimônio. As dificuldades vão vir, com certeza, as tribulações. O demônio quer ver todas as famílias destruídas. E aquele que coloca os dons do Espírito Santo na sua missão, na sua vocação de casal, no seu chamado, é necessário sujeitar. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ela é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o seja em tudo as mulheres a seus maridos. E já foi falado pela comunidade Mãe de Misericórdia, porque muitas vezes essa palavra submissa soa um pouco ruim, né? Mas a palavra de Deus, e daqui a pouquinho a gente vai ler a missão do marido,
Essa submissão não quer dizer que você deve ser pisoteado, que você deve ser humilhado. Quer dizer que o marido, ele tem uma missão, e a mulher tem como se fosse uma segunda missão no lar. A missão da esposa, aquela que põe os dons do Espírito Santo a serviço, é cuidar, sim, da casa, é ornar muitas vezes a casa, é aliviar às vezes o fardo do esposo que chega cansado, estressado com esse mundo louco, né, que nós vivemos, esse mundo que cada vez mais nos pressiona, né, em ganhar, ganhar e ganhar. A mulher tem que ser aquela que sustenta, aquela base. E essa palavra submissa quer dizer aquela que segura a barra. E muitas vezes nós vemos que não é tão valorizada. Muitas vezes nós vemos as mulheres às vezes correndo dessa missão, se refugiando. E essa palavra não é para dizer que a mulher não tem que trabalhar fora. Não é isso. Você tem uma missão de cuidar da casa, cuidar da educação dos filhos, ser o sustento, a base para toda a sua casa. Se você consegue fazer mesmo trabalhando fora, glória a Deus, não é pecado. Muitas vezes a mulher precisa trabalhar fora. Aí, quando a mulher está trabalhando fora, ela está fazendo um pouco da missão que é do esposo. E assim precisa o esposo compartilhar da missão que é dela. É preciso ter essa união, esse diálogo, porque o fardo de todos dois não é fácil. Mas se a gente jogar tudo num só, se torna impossível. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E aqui nós vemos a missão do marido: amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou essa igreja? Às vezes, e se preciso for, o marido tem a obrigação de dar a sua vida por sua família, por sua esposa, assim como Cristo fez com a igreja. O marido é responsável pelo sustento, sim, é responsável pela proteção da família. E ele tem um auxiliar que é a sua esposa, ela que segura as broncas. E o marido tem que amar, respeitar, se dedicar, estar sempre pronto com a sua missão. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o
que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Então está aqui a primeira vocação, o primeiro chamado que eu queria falar para vocês nessa noite. O quanto é necessário nós usar os nossos dons que através do batismo, quando recebemos de Deus o Espírito Santo, e colocá-los em missão. Porque muitas vezes a gente acha que está evangelizando, está servindo a Deus e a igreja é estar aqui na frente, ou estar na frente de algum grupo de oração com o microfone na mão. Mas muito mais se evangeliza, se busca almas para a salvação com a sua própria vida, com o seu serviço, com o seu chamado, escutando a voz de Deus e colocando em prática os dons do Espírito Santo a esse serviço. E eu queria falar de uma outra missão nessa noite, uma missão que, na minha opinião, é a missão mais bela, a vocação mais bela, mais perfeita que Deus pode dar a um ser humano. É a missão, a vocação sacerdotal. Como é belo a vida de um sacerdote santo, um sacerdote fiel, um sacerdote que escutou a voz de Deus e coloca os seus dons, que administra toda a vocação, que administra todos os dons que Deus lhe deu através do seu batismo no Espírito Santo. A nossa igreja é rica nos sacramentos, e é uma das missões do sacerdote administrar esses sacramentos para nós leigos. Quantas bênçãos, quantas graças, quanto o meu coração se alegra quando vemos sacerdote santo no meio de nós. E a palavra de Deus vem falar da missão também do sacerdote. Ela está na carta aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 1. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens, como mediador nas coisas que diz respeito a Deus, para oferecer os dons e sacrifícios pelos pecados, sabe, conceder-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios, tanto pelos próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus, como Arão. Assim também, Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz uma passagem: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como é linda a missão de um sacerdote, a vocação, o chamado, como é belo, e como a missão do sacerdote, como nós leigos precisamos rezar pelos nossos sacerdotes. Eu queria convidar vocês a todos os dias pedir o Espírito Santo de Deus para tocar em cada um e rezar, nem que seja uma Ave Maria, para os nossos sacerdotes, para que eles possam conseguir, assim como está escrito na palavra de Deus, em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens
constituído a favor dos homens, como mediador nas coisas que diz respeitam a Deus. Que nós possamos pedir a esses nossos sacerdotes, pedir por eles, clamar o Espírito Santo em favor deles, pedir que o Espírito Santo possa nos conduzir, pedir que nossa Mãe Maria Santíssima possa abençoá-los e protegê-los, para que eles sejam fiéis. Eu, quando escuto um testemunho de como o sacerdote chegou ao sacerdócio, é maravilhoso. Eu lembrei um dia do testemunho do Padre Léo, de como ele chegou, escutou o chamado de Deus, né? Ouviu a voz de Deus, e o Padre Léo tinha como característica ser muito engraçado, e até para escutar a voz de Deus foi engraçado. Não sei se todos já teve a oportunidade. Eu assisti numa entrevista que ele fez no jogo, deve ter no YouTube ainda, que o Padre Léo tinha uma vida toda torta, né? E ele bebia, usava drogas, naquela época ele fumava maconha, e ele estava muito doidão. Ele e um amigo dele estavam enrolando lá um cigarro, e parece que entornou assim um pouco num papel, e eles, para não desperdiçar, ele dá o papel assim para o amigo dele, e ele vai arredando, né, aquele pouco de droga que tinha naquele papel, para ele poder enrolar, e ele se viu no altar do Senhor. Assim, quando o padre está purificando, né, os vasos sagrados, e ele foi poderosamente tocado. Ele já estava assim, tentando um caminho de santidade, e dali para frente, ele nem aquele cigarro de maconha ele conseguiu fumar. Dali para frente ele escutou a voz de Deus e foi um grande sacerdote. O Padre Léo, graças a Deus, foi muito responsável pela minha caminhada. É um padre que eu tenho uma admiração profunda. É um homem que escutou o chamado de Deus, ouviu a voz, se abandonou no colo do Espírito Santo e colocou os dons do Espírito Santo a serviço da igreja. Quantas e quantas almas ele não trouxe para Deus? Que nós possamos todos os dias rezar pelos nossos sacerdotes. E uma outra vocação, outro chamado que eu queria falar nessa noite, está em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4. Todos nós somos chamados a ser profetas, a ser santos, a seguir um caminho de santidade. E a palavra foi dirigida a Jeremias. E essas vocações, esses chamados que eu escolhi nesta noite, daqui a pouco vai ter um porquê. Por que eu escolhi? Por que Deus, eu não, por que Deus escolheu? Quem sou eu? Por que Deus escolheu neste dia para que a gente pudesse partilhar e falar sobre esse chamado, sobre essas vocações? Então foi dirigida a Jeremias, vocação do profeta. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de eu ter nascido, antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não digas, sou apenas uma criança. Portanto, irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirá o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor.
Então, meus irmãos, nesta noite, essas vocações, esses chamados, essas missões que Deus nos dirigiu para partilhar nesta noite, elas todas têm um porquê. O porquê da família, do casal, o porquê do sacerdote, o sacerdote santo, o porquê de mesmo onde você estiver, como você estiver e qual a idade que você estiver, é necessário escutar o chamado, porque às vezes o seu sim pode e vai salvar almas, arrastar almas para Deus. E por que eu escolhi? De novo, eu não. Por que me foi dada essa palavra por Deus? Porque há exatos 29 anos atrás, aqui em Conselheiro Lafayette, no Hospital e Maternidade São José, às 9h20 da manhã, pesando 2,7 kg, nascia um grande homem de Deus. Nascia um homem de Deus que foi gerado através de uma família abençoadíssima, que é a família do Irani e da Leila, que com todas as dificuldades, para quem conhece o Irani e a Leila, com todas as batalhas que a vida proporcionou a eles, eles deram um sim ao matrimônio, à vida de casal, e constituíram uma linda e abençoada família. E no dia 1º de agosto de 1990, deixei ele mais 10 anos mais velho, mas parece que é 80, nascia o nosso fundador, o Gleison, do qual hoje é aniversário dele. E o Gleison teve uma infância como todas as outras, mas em particular, aos 10 anos de idade, ele, nessa paróquia de São Sebastião, ele começou a sua caminhada. Ingressou aqui a sua caminhada no grupo de oração Entregue Seu Caminho a Deus, e poderosamente recebeu o chamado através de Nossa Senhora. Recebeu um grande chamado, no qual era necessário ele dizer o seu sim, através de uma família. Olha a importância da vida, da família, do casal, a importância da educação. Como pode uma criança de 10 anos receber um chamado e dizer o seu sim? E ele ingressou na caminhada aqui, na paróquia de São Sebastião. Eu muitas vezes acompanhava aqui a família, né, o Gleison, e ele disse o seu sim. Nessa caminhada, por isso que eu falei do sacerdócio, nessa caminhada o Gleison ouviu falar de um sacerdote também muito abençoado, que nós tínhamos, infelizmente tínhamos, não está mais conosco, aqui nas redondezas da paróquia de São Sebastião. E o Gleison, pelo que ele conta, ele ficou muito curioso de conhecer esse sacerdote, e ele marcou uma confissão com esse sacerdote. Esse sacerdote é o Padre Geraldo. E o Gleison foi até onde ele morava, e o Padre Geraldo no dia não estava lá. E mais uma vez, se eu não estou enganado, o Gleison esperou porque ele queria se confessar com esse tal Padre Geraldo, que ele já tinha ouvido falar muito bem. E nessa confissão, eu não tenho certeza se foi nessa ou na caminhada dele, o Padre Geraldo, assim como um profeta, profetizou: olha, meu filho, você tem um grande chamado de Nossa Senhora. Você vai sofrer, mas fique tranquilo,
Nossa Senhora vai estar com você. E aquilo ficou no coração do Gleison, e por muitos e muitos anos ele continuou a sua caminhada. Por um período, assim ele conta, deu umas escorregadas, deu umas desviadas, e aí que entra uma outra bênção na vida do Gleison, e está aqui a esposa dele, dando aquele toque todo especial, e eu tenho certeza que ela foi muito importante na caminhada do Gleison. E se não me engano, num restaurante, ele com a irmã e alguns outros amigos, mais a esposa, surge a comunidade Mãe de Misericórdia. Brota no coração deles a comunidade Mãe de Misericórdia, na qual todos nós estamos caminhando e seguindo. Como é importante você ouvir o chamado de Deus. Como é importante você colocar os dons do Espírito Santo a seu serviço, a serviço de Deus, a serviço da igreja. O Gleison podia muito bem não ter escutado. Aí é que entra a vida do casal, de seus pais, a educação, o berço, para que uma criança de apenas 10 anos ouvisse a voz do Senhor, ouvisse esse chamado. Por muitos e muitos anos depois, um sacerdote abençoado, um sacerdote que viveu o seu sacerdócio, proclamou na vida do Gleison. E aí é que surge a comunidade Mãe de Misericórdia. Então nessa noite, meu irmão, nós todos aqui presentes gostaria de agradecer pela vida, o dom, a vocação dos seus pais. A sua mãe queria estar aqui presente, mas ela não pôde vir. Que nós possamos agradecer a Deus, porque não é fácil. Não pense que o Gleison tem vida fácil. Não pense que ele não é privado de lutas e tropeços. Não pense que a família do Gleison não passa por tribulações. Mas eles ouviram a voz do Senhor. Eles colocaram os dons do Espírito Santo a serviço de Deus e a serviço da igreja. E ninguém está falando que eles são santos ou que eles vão para o céu por causa disso. Mas não deixam de ser um grande exemplo de casal. O sacerdócio que o Padre Geraldo viveu não deixa de ser um grande exemplo para os outros sacerdotes. E a vida, o sim do Gleison, não deixa de ser um grande exemplo para cada um de nós. Talvez ninguém aqui vai fundar uma outra comunidade, mas você pode sim, com o seu sim, fundar um grande caminho para ir para o céu e levar outras pessoas para o céu. Que nós possamos, a partir dessa noite, escutar a voz de Deus, colocar os dons do Espírito Santo a serviço de Deus e a serviço da nossa igreja. Que nós possamos ser agraciados de levar o quanto for necessário de almas para Deus e para o céu. Que nós possamos agora escutar essa música, que também é uma homenagem para o Gleison, e que ele possa ser abençoado nessa noite. Que o Deus Todo-Poderoso possa te cobrir de bênçãos e graças, possa continuar
cobrindo de bênçãos e graça toda a sua família, todo o seu sim, toda a sua missão. Nós sabemos e prevemos que as lutas vão ser grandes, mas assim como o Padre Geraldo falou, Nossa Senhora está contigo.